bem, Paulinha, tá aí o ministro Queiroga celebrando a vacinação. Pois é, demorou. Eu acho que é isso. A gente está nesse processo de vacinar as crianças. Aqui em São Paulo está bastante adiantado. Eu sei que, enfim, aqui mesmo a Zoe não concorda com a vacinação de crianças e tal. Opa, não, Paulita. Com a vacinação de crianças? Eu sou contra a obrigatoriedade. Deixa claro isso. Não sou contra a vacina para criança, não. Sou contra a obrigatoriedade. Eu sou muito a favor, que bom que é contra a obrigatoriedade e talvez a favor. Eu sou a louca, a tarada da vacina, vocês sabem muito bem aqui nesse programa. Remédios também, mas a gente vê aí que a Ômicron, né? Pode falar a vacina comigo. não está tendo muito efeito aí para a Ômicron. A vacina não está tendo muito efeito, mas o que a gente observa é que depois do avanço da vacinação, a gente tem ali entre os internados e casos graves, a ampla maioria de pessoas que não se vacinaram ou que não... Eu estava terminando, Zoe. A gente tem a ampla maioria de pessoas internadas e casos graves de pessoas que não completaram o quadro vacinal e que não estão vacinadas. E a Ômicron, de fato, é preocupante. A gente vai trazer, inclusive, aqui dados da OMS, né, Vini? Eu queria que você pudesse nos alertar justamente sobre isso. O que a OMS está dizendo sobre os riscos da Ômicron? Então, vamos lá, o que disse o gerente de incidentes da OMS, o Abdi Mahamoud. Olha, enquanto todos diziam que a Ômicron era mais leve, não percebiam que 500 mil de pessoas morriam desde que a variante foi detectada. Na era das vacinas eficazes, 500 mil de pessoas morrem. Isso é realmente algo mais do que trágico. Então, segundo Mahamoud, foram registrados 130 milhões de casos e 500 mil mortes no mundo desde que a Ômicron foi considerada preocupante pela OMS no fim de novembro. A Covid já matou 5,75 milhões de pessoas desde dezembro de 2019 e, de acordo com o balanço da AFP, esses números, claro, deixam a gente ainda entendendo que é uma doença preocupante, né? A Ômicron foi descoberta em novembro de 2021, no fim de novembro, na África do Sul, e desde a descoberta, apesar da gente ter ali essa impressão, né, e até por fatos de que a doença parece que vem de forma branda, eu digo parece porque a longo prazo a gente ainda não sabe, né? Tem os estudos dos efeitos cardíacos, os estudos na memória, então estou dizendo, como é recente a doença, parece que vem de uma forma leve, mas por ser extremamente transmissível, começou a trazer aí também possibilidade de reinfecção, que eu acho que é um ponto que a Zoe colocou também, o escape vacinal, quer dizer, gente que se vacinou, eu, por exemplo, me vacinei e peguei a Ômicron, foi leve? Foi, mas acabei, né, tendo vírus. E a gente tem aí essa percepção de que é menos agressiva do que a Delta. Talvez, de fato, mas mesmo assim aqui no Brasil a gente viu como o sistema de saúde acabou sobrecarregado, mesmo com essa variante, digamos assim, mais leve, entre aspas. Nós voltamos a ter mais de 1.000 mortes diárias no Brasil, né, nas últimas 24 horas. A OMS não tinha se pronunciado que na Europa a pandemia poderia virar endemia? Não poderia tinha estar perto do fim, que a Ômicron poderia representar... Não havia tido um posicionamento da própria OMS de que lá na Europa o negócio estava mais... Em alguns países já foi considerado endemia e já mudaram com relação ao tratamento, inclusive, do sistema de saúde e das pessoas com relação a restrições a liberdades individuais. Mas e aqui? Como é que fica a gente aqui nessa Eu acho que, Paulo, a gente tem que usar algumas práticas que foram adotadas aí durante a pandemia como uma forma de aprender. A gente sempre tem que aprender com os nossos erros e nunca reiterá-los, né? Esse é o princípio básico de um ser humano que evolui de alguma forma. Então, vamos lá. Você tem a pandemia, você teve o lockdown. Estão saindo os estudos agora, lockdown não funcionou, não tem eficácia, pelo contrário. O que existe em nível de eficácia que era para ter sido adotado? Lockdown vertical. O quê? Pessoas mais idosas, pessoas enfermas, pessoas que têm alguma comorbidade, deveriam estar... se restringir, inclusive, elas não devem ser proibidas de circular pelo Estado. Elas devem, por conta própria, se isolar, né, para manter a sua saúde intacta de alguma forma. Agora, essa ideia de tratar a Ômicron ainda como algo que deve preocupar as pessoas, eu acho também preocupante em si, porque se você pegar os efeitos, apesar de você ter um índice de mortalidade que falaram que está aumentando, eu ainda sou favorável de analisar os números e os dados estatísticos no tempo. A gente está falando de uma mortalidade que envolve hoje quantas pessoas morrem
em números absolutos por dia em razão disso, porque ainda tem muito dado, Paulo, misturado, morte de e morte com. E eu odeio falar isso daí e a galera achar que é conspiração, teoria conspiracionista. Mas você pode confrontar vários médicos a respeito do assunto e eles falam que o diagnóstico é complicado, sim. E tem misturado bastante também. Ô Marco, mas o que é a morte de Covid e a morte com Covid? Qual que é essa diferença? Você tem, por exemplo, se você pegar a estatística, Vini, os números, por exemplo, relacionados a algum tipo de síndrome respiratória aguda, que não é Covid, mas a pessoa tem Covid, mas ela morreu, por exemplo, de pneumonia, entendeu? Por outro motivo. Mas a Covid não potencializa? Aí que entra a questão, e é o ponto que eu estou abrindo a discussão, eu não estou fechando ela, Vini. Certo. Meu ponto é, será que esses dados não estão sendo inflados? Porque, por exemplo, se você pegar os números de morte por pneumonia nos últimos 2 anos, diminuíram drasticamente. Não só pneumonia, mas várias outras doenças relacionadas ao sistema respiratório. Então, às vezes você pode estar colocando uma série de outras questões na conta da Covid. E isso daí mantém o número inflado. Então, isso me preocupa um pouco, assim, só para uma reflexão também. Não, porque eu penso o seguinte, se a pessoa já tem comorbidade, certo? Já está estabelecido, tem uma doença de pneumonia, enfim. Ela vem, pega a Covid. A Covid, ela acentua justamente o problema da pessoa. Se morreu de Covid, com Covid, se ela não tivesse a Covid... Ela poderia viver mais 10 anos. Enfim, poderia viver ou a situação poderia não estar tão grave quanto estava, entendeu? Então, eu acho que é uma discussão meio inócua essa da gente falar de ou com. Não interessa, o Covid entrou no corpo da pessoa e... Mas sabe por que não é inócuo, inócuo, Paulo? Porque o pessoal usa isso para restringir direitos. Então, eu não acho inócuo, porque no final do dia vai ter alguém com o comércio fechado, vai ter alguém impedido de pegar meios de transporte, como aconteceu durante a cidade de São Paulo e em vários lugares do mundo. Então, sempre que envolve restrição de direitos por parte do Estado, eu acho que a discussão ela não pode ser flexibilizada dessa forma. Ah, não, é tudo em prol de uma pseudo-saúde ou de uma saúde imaginária. Não, vamos entender onde que está o problema da saúde, porque tem vários médicos que falam o contrário. Mas, Marco, você mesmo falou, né? Eu acho que foi também uma curva de aprendizado. Eu acho que a gente nunca pode deixar de ignorar isso. Foi uma curva de aprendizado, inclusive da ciência. No começo, a máscara nem era uma recomendação, né? Existia um medo de faltarem as máscaras para os médicos que estavam ali no atendimento mais intenso. A gente começou a usar a máscara antes mesmo da recomendação oficial da OMS. Então, foi uma curva de aprendizado. Eu acho que no começo... Talvez muita coisa foi errada, que nem agora. Tem mesmo esse estudo do John Hopkins, trazendo aí a questão do isolamento social. Se isso, num balanço geral, depois de todos esses anos, deu ou não certo, eu acho que tudo é uma curva de aprendizado. Mas sabe o que eu acho que foi um grande problema? Esse final de ano. Eu falei, né, ano passado, no finalzinho do ano passado, que eu era contra o carnaval, né? Lembra? A Paulinha até aplaudiu. Por quê? Por causa disso mesmo. Dava para ter evitado essa onda maior de Ômicron se as pessoas não tivessem aglomerado no final do ano. A gente viu, né, as festas de final de ano. A maioria que foi lá para Bahia, para Trancoso, pular, né, a virada de ano, voltou com coronavírus, voltou com Ômicron e a onda voltou. Você estava em Trancoso? Eles preferiram, né, passar esses 3 dias aí de comemoração de Ano Novo ao esperar essa onda passar aqui, a gente ficar, né, no mundo normal de novo e voltar para as festas. É isso que me incomoda, né? E os governadores e os prefeitos que estavam tão preocupados com a saúde não fazerem nada. Aplaudiram, ignoraram, fecharam os olhos para a aglomeração que aconteceu no final do ano. Eu acho que a pandemia traz 2 questões importantíssimas para a nossa sociedade que a gente não tinha, pelo menos aqui no Brasil. O hábito de usar álcool gel. Isso eu acho que a pandemia pode ir embora, mas eu acho que vai ficar, mas assim, de uma maneira muito forte. Mas máscara não, pelo amor de Deus. E a máscara, muitas pessoas que têm... Iso, eu acho que quando a pandemia acabar, aí é realmente isso. Se a pessoa quiser usar a máscara para se proteger, se ela tiver algum tipo de sintoma, eu acho que muitas pessoas vão continuar usando, por exemplo, em transporte público. É um direito dela. Caso elas tenham algum sintoma, se ela quiser usar, ótimo. De uma gripe. A gente trouxe até a informação, né? Acontece no Japão há muito tempo. Mas no
Japão as pessoas usam no sentido de cidadania quando elas estão doentes. Então, por exemplo, eu estou com uma gripe e interessada em não passar para as pessoas quando usar transporte público e tal, eu uso a minha máscara. Eu acho Mas que é uma cultura que o brasileiro não estava acostumado, não tinha, eu acho que isso foi algo que a pandemia trouxe. Agora, tem um outro ponto que é o que eu queria perguntar para o César, é o seguinte, dizem, a OMS estabeleceu que, por exemplo, o Brasil hoje vive uma pandemia, certo? Só que o que muda na nossa vida com uma fala dessa? Porque os restaurantes estão com capacidade máxima, eventos estão acontecendo, transporte público não há nenhum tipo de redução, estádios de futebol lotado. O que está alterando? O que muda na prática é se você precisar de um leito de TI e não puder ser internado. Então, em última instância, essa Ômicron, que é mais transmissível e que talvez para várias pessoas seja leve, à medida que ela acaba pela quantidade de infecção, eu estou dizendo, né? Pelo número de pessoas, a base é muito grande. Então, mesmo que sejam poucos os casos graves, o hospital está cheio. Então, isso é preocupante, Paulinha, de alguma forma. Agora, retroceder... Como que vai retroceder? Eu entendo, mas a minha pergunta é justamente nesse sentido. Vai, por exemplo. Isso que você falou não reflete nas restrições que existem hoje. Não tem restrição nenhuma. Não, e também esse fetiche aí com a vacina para criança, por exemplo. Estádio reduzido para 70% a capacidade, mas ainda assim é um número alto. Qual o fetiche, então, em continuar, né? Essa loucura de vão vacinar as crianças, vão vacinar as crianças. É que a Zoe está fazendo menção ao Zé Balos, que falou e fez um estudo sobre isso com outros médicos, que a Ômicron, a mutação da Ômicron passa pela vacina. Ela de fato não adianta. Esse ponto, ela eu não estou dizendo que a vacina bloqueia a Ômicron, mas que, que a Ômicron bate mais leve. Eu acho que vocês têm algum estudo que desminta isso. E assim, eu vou dizer que eu tive Covid. E sabe quando que eu fui descobrir? Quando os meus filhos tiveram febre. Porque eu, realmente, com as minhas 3 doses, nem percebi. Agora, como os meus filhos tiveram febre, os meus filhos ficaram dormindo 2 dias, os meus filhos tiveram uma forma ali de dizer, puxa, tem alguma coisa de errado aqui. César, eu quero te ouvir também. No mundo existe algo que se chama comunidade científica internacional. A comunidade científica internacional chegou a uma série de resoluções que indicam em determinada maneira. Veja, não se trata da opinião, do que eu acho. Se as pessoas não são epidemiologistas, microbiologistas ou infectologistas, me desculpa, mas você não tem que achar nada. Se você não é, por exemplo, engenheiro de tráfego, você não pode dizer aqui tem que ter um farol ou não, e eu não posso, enquanto cidadão dessa república, dizer que a minha opinião é que eu não quero parar no sinal vermelho. Você não tem essa prerrogativa. A república organiza uma lei para que a convivência se torne harmoniosa e possível em última análise. Você não pode simplesmente dizer, é a minha opinião que eu não quero usar máscara. Você não tem essa prerrogativa. Não se trata de liberdade individual, porque as pessoas podem começar a alegar que a minha liberdade individual não parar no sinal vermelho. E você vai passar no sinal vermelho e vai matar uma criança, e vai matar uma mulher, e vai matar um adulto, e vai matar quem quer que seja que estava atravessando no sinal vermelho. Então, existem determinações que foram alcançadas através do uso da ciência, gente. A câmera com as quais vocês estão interagindo, o microfone, são frutos de um processo científico que vem sendo consolidado por mais de 300, 400 anos. Então, assim, não cabe fazer especulações levianas acerca de que a Omicron causa isso ou aquilo, e em última análise, porque porque você precisa ouvir, Marco, você precisa ouvir um microbiologista ou um infectologista. E os técnicos que mandaram trancar todo mundo em casa, né? Os lockdowns. Posso fazer uma reflexão? Que agora geraram um caos na economia, que tem vários empreendedores que perderam seus estão morrendo, já mais de 5 milhões que estão morrendo de fome também, porque não tem emprego. Paulo, o que me deixa um pouco arrepiado... E hoje, essas instituições que defendiam o isolamento social, o lockdown, estão dando um passo para trás e falando, opa, foi um erro, e aí? Esses técnicos, esses cientistas... tweet, por favor, então, para fechar. A questão aqui, César, eu tenho um pouco de medo desse raciocínio um pouco verticalizado, de cima para baixo, presumindo que as pessoas são todas ignorantes e não sabem o que é bom para elas. Não, eu não disse isso em hipótese alguma. Calma. Você falou, não, porque não pode opinar sobre máscara, porque não pode opinar, tem que ouvir o microbiologista. Quando você precisar de uma cirurgia, Marco, calma, deixa eu só concluir. Que tem uma opinião para te operar. Bem rápido, vou concluir bem rápido. A gente estava numa pandemia, estava
tava tudo... Existem microbiologistas, infectologistas, existe um dissenso científico, né, a respeito de vários assuntos. E esse dissenso científico é que vai gerando, né, a criação de novos paradigmas e o avanço da ciência em geral. Então, o que você está falando, César... Me cite um estudo científico que demonstra dissenso com relação ao uso de máscara e de vacinação em massa. O uso de máscara sempre foi para pessoas contaminadas. A única máscara que funciona é aquela branca grandona, não sei se você sabe. Estudo científico fala. Estamos conversando um pouquinho, né, Paulinha? Debatendo, enfim, tentando entender as visões diferentes, tentando entender a ciência, buscando entender quando que essa história toda de pandemia vai acabar, porque eu acho que é o que todo mundo quer e sonha o mais rápido possível. Vocês três estavam conversando, o nosso Clark, o César e a Zoe. Thiago Leifert. O Thiago Leifert. Aqui uma breve digressão, Paulo. Quando a gente fala, por exemplo, e aqui é um ponto interessante, a gente fala sobre, agora, mudança climática, né? Antigamente chamava de aquecimento global, mas depois viram que o nome estava furado. O que acontece? No plano da ONU, inclusive, de entidades internacionais, César, nunca existiu alarmismo com relação a isso. Os cientistas, eles sempre discutiam num tom de moderação. Quem trouxe alarmismo para essa discussão foram ONGs, foram os meios de comunicação e os políticos. Por quê? Porque o alarmismo era um instrumento para eles usarem em favor deles mesmos. O que acontece com a pandemia? Ipsis literis a mesma coisa, César. As entidades interessadas em explorar a pandemia em benefício próprio utilizam, né, os dados sempre de maneira, inclusive, até um pouco irresponsável e trazendo uma informação que é muito fácil mentir por estatística. A gente tem que saber analisá-las de maneiras completamente abertas, inclusive pelo próprio plano científico. Então, meu ponto para você é muito simples. Quando a Zoe faz uma interjeição, que nem ela fez, ou eu, a gente não está falando aqui simplesmente por puro ato volitivo ou manifestação da nossa vontade. Existe um ponto muito sério que é defendido por vários cientistas e médicos brasileiros que levanta dúvidas a respeito, por exemplo, de questões relacionadas a lockdown, questões relacionadas à eficácia das vacinas, como eram propostas antes, no começo da vacinação. Depois a gente viu que tinha um outro efeito. Então é normal fazer pergunta, porque quem fazia pergunta no começo da pandemia, olha só, hoje prova que de fato tinha um pouco de razão. Porque antes estava falando, não, vacina serve para não matar, a pessoa não vai morrer de Covid. E daí depois mudaram o discurso, falaram, não, morre, mas diminui aqui os efeitos. Então, é importante a gente tratar com muita serenidade isso, César. Sem alarmismo. Sem dúvida. Serenidade, questionar é saudável, sobretudo para a vida social. Agora, o debate científico ele precisa se dar no nível científico. Se você está me dizendo que existem estudos e médicos que assim o fazem, quais são esses estudos, os nomes das universidades que os conduziram e o nome dos médicos que assinam esses estudos? Porque em última... Não, então, é isso que eu estou te perguntando. Quais são os estudos? Quem são os médicos? O Zé Balo já falou bastante sobre isso. Agora eu vou vomitar a bibliografia aqui no Maurício. Porque ele vai contra, né? Marco, não se trata de vomitar, mas em última análise, se você está baseando a tua fala com base em vários estudos, esses estudos precisam ser apresentados. Sim. Veja, existe uma sociedade internacional que chega a determinados consensos. Que já erraram várias vezes, né? Por exemplo, Zoe. Por exemplo, no lockdown. Em trancar as pessoas, não, as crianças, em fechar as escolas. Agora falaram que foi um erro. Isso é muito complicado. Falaram que foi um erro. Em relação à vacina, falaram que seriam 2 doses e seria imunizante. Agora não, eles falam que não é imunizante. Zoe, que perdão, eu não quero ser agressivo, mas olha só, você nasceu em 1999, essas pessoas já eram PhD em infectologia. E podem errar também porque são seres humanos. E já ficou provado que muitas vezes estão errados. Agora, eu vou ficar em casa batendo palma para eles e depois chegarem e falarem, opa, não, tá errado. Não é ficar em casa batendo palma, os mesmos cientistas que falavam que o ovo, por exemplo, aumentava o colesterol, agora falam que não, que é bom. São os mesmos cientistas. E aí? Olha só. Existe dissenso, César. Você tem que aceitar que o dissenso existe. Ele existe. E ele existe dissenso no que diz respeito ao uso de máscara e à vacinação em massa e à eficácia do lockdown. Vocês podem achar... Veja... dissidência qualificada que te diga existem estudos que demonstram que o lockdown não funciona, Paulo, é uma coisa. Outra coisa, Marco, é você me dizer o seguinte, veja, eu acredito em última análise que o lockdown é desnecessário. Essa é a tua opinião.